Bem-vindo a todos e todas a esta última aula do nosso terceiro módulo, que trata do capítulo 23, que se denomina Juro e Lucro do Empresário. Eu vou compartilhar com vocês o nosso PowerPoint. É o capítulo 23 do livro 3 do Capital. Então, nós iniciamos aqui com o objetivo principal do capítulo, que é mostrar que a divisão quantitativa do lucro entre juro e lucro do empresário, divisão essa quantitativa porque se apresenta inicialmente como uma mera divisão entre o que o empresário tem que pagar como juro do capital emprestado e o quanto ele retém para ele. Como que ela se transforma numa divisão qualitativa, no sentido de que acaba abrangendo todo o capital, inclusive o capital próprio. Ou seja, parece uma contradição em termos, dividir o próprio capital entre juro e lucro do empresário, mas nós vamos ver como é que se dá esse desenvolvimento. Então, as questões que se colocam são um capital que só utiliza capital próprio, como é que ele pode classificar o seu lucro bruto em lucro líquido e juro, se ele só usa o capital próprio. Então, o problema é como que essa divisão quantitativa, né, que se refere ao capital emprestado, acaba se transformando numa divisão qualitativa que abrange, se projeta para todo o capital. Então, todo o capital, independentemente dele ser emprestado ou não, vai ser objeto dessa divisão do lucro que ele gera entre uma parte que vai ser referida ao capital enquanto capital portador de juros e outra parte que vai ser referida ao lucro enquanto proveniente da atividade empresarial. Nós vamos ver em detalhe isso aí. Então, como nós já tínhamos visto anteriormente, né, o juro é aquela parte do lucro que o capitalista, seja ele industrial ou comercial, paga para aquele que emprestou o dinheiro, para o proprietário do capital, ou seja, para o seu credor. E o montante desse pagamento depende da taxa de juros que acontece de ser naquele momento do tempo. E essa taxa de juros, ela é resultado da concorrência entre um número grande de capitalistas monetários e outro número igualmente grande de capitalistas ativos. Por quê? Porque uns funcionam como ofertadores de capital monetário e outros funcionam como demandadores de capital monetário. Então, prestamistas de um lado e prestatários de outro. Digamos, o balanço entre oferta e demanda que determina a taxa de juros. Como nós tínhamos visto no final do capítulo anterior, da videoaula anterior, não existe uma taxa natural de juros, ou seja, não existe um preço natural do capital, no sentido de que ao redor dele giraria ou flutuaria os preços de mercado, como no caso das mercadorias. A taxa de juros não tem um centro de gravidade que pré-existe em relação à oferta e demanda. É a própria oferta e demanda que determina o nível da taxa de juros. De fato, quando os capitalistas que detêm dinheiro para dar emprestado, quando eles mesmos utilizam esse capital, eles não participam na determinação da taxa de juros, porque o capital deles não se transforma em capital emprestável para outros. Então, eles não entram no balanço entre demanda e oferta. O que seria essa divisão quantitativa, né? Essa divisão quantitativa ocorre porque, notem,
tanto o capitalista monetário como o capitalista produtivo, eles utilizam o mesmo capital. Nós vimos, né, que num primeiro desembolso, o capitalista monetário passa o dinheiro para o capitalista produtivo ou comercial. E o capitalista produtivo ou comercial tem um segundo desembolso que aí percorre o ciclo correspondente a ele, correspondente ao seu capital. Então, o capitalista monetário, ele tem a sua forma de inserção nesse processo, e o capitalista industrial ou comercial a sua. Então, o capitalista investe o dinheiro para obter o lucro bruto e o capitalista monetário aguarda a passagem do tempo, porque o retorno do capital que ele deu emprestado é um retorno sempre regulado por uma relação jurídica que determina o período de tempo em que esse capital tem que retornar. E, portanto, o período de tempo em que esse capital também não só retorna no que tange ao seu principal, mas no que diz respeito também à geração do juro ao longo desse tempo, né? Então, esse lucro bruto obtido pelo capitalista ativo, ele tem que se dividir entre o capitalista ativo e o capitalista passivo. Nós podemos chamar assim, o capitalista passivo sendo o prestamista, o credor. Então, ele define capital emprestado como C subscrito E, o capital, o lucro empresarial como o L subscrito E, e a taxa de juros como J'. Então, o lucro bruto vai se dividir entre juros, que vai para o capitalista monetário, que é a taxa de juros vezes o capital emprestado, e o lucro líquido, que é o lucro do empresário. Então, lucro líquido e lucro do empresário é a mesma coisa. O lucro do empresário é a taxa média de lucro multiplicada pelo capital emprestado, isso aqui dá o lucro médio, menos a taxa de juros sobre o capital emprestado. Então, o lucro líquido, o lucro do empresário, o lucro bruto menos os juros. Em termos ideais médios, quer dizer, em termos abstratos, né, porque não necessariamente os capitais empregados na economia obtêm o lucro médio, às vezes obtêm mais, às vezes obtêm menos, mas em termos ideais médios, ao longo dessas flutuações, a gente pode trabalhar com a categoria de lucro médio. Então, o lucro médio, obtido por um capital de magnitude qualquer, vai ser dividido entre lucro do empresário e juro, porque depois de pagos os juros, sobra o lucro do empresário. Então, a soma desses dois elementos dá o lucro médio. Se vocês notarem que a gente pode obter esse lucro médio com a multiplicação da taxa média de lucro pelo capital empregado, e sendo que o capital empregado é a soma do capital próprio mais o capital emprestado, fica claro que aqui o capitalista ele já divide, digamos assim, o seu lucro, o lucro bruto total entre o lucro do empresário e o juro, independentemente dessa composição aqui. Então, aqui a gente já teria uma primeira indicação de como essa divisão quantitativa aqui do lucro médio entre a parte que o capitalista retém e a parte que ele paga como juro, pode ser concebida como sendo algo que se projeta para o capital total e acaba operando essa divisão aqui para todo o capital total, independente da proporção em que ele se encontra como próprio emprestado. Mas isso é um adiantamento do que nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, o lucro obtido pelo capitalista ativo não é embolsado por ele, porque ele tem que desembolsar a parte que corresponde ao juro. A parte que ele retém aparece como fruto do funcionamento do seu capital, né? Então, o lucro do empresário pode aparecer como lucro do empresário comercial ou lucro do empresário industrial. Tanto faz. Então, o interessante aqui é que os juros
como parte do lucro bruto, né, ele aparece como remuneração pela mera propriedade do capital, porque, de fato, o capitalista toma emprestado e o capitalista monetário apenas espera o pagamento de juros pelo fato de ter dado o capital um empréstimo. Então, o juro aparece como a remuneração pelo mero fato de se ter a propriedade do capital. E em oposição a esse rendimento oriundo da mera propriedade, a parte que o capitalista ativo retém para ele aparece como ganho empresarial, né? O lucro do empresário, como o Marx chama. Então, o ganho empresarial, o lucro do empresário, aparece por oposição à remuneração do capital na sua forma passiva, ele aparece como resultado das funções ativas do empresário. E tem circunstâncias que reforçam isso, porque cada negócio, cada empresa, dependendo do grau de competência, habilidade, dedicação dos empresários, e da forma como cada um deles organiza o processo de produção, dá lugar a taxas de lucro diferentes. Então, dentro do mesmo ramo de atividade, você tem uma dispersão de taxas de lucro dependendo da atuação diferenciada entre os vários empresários. Então, isso fundamenta essa aparência de que o capitalista obtém o lucro como resultado de suas funções no processo de produção, né? Como mediador, como diz aqui, do processo de reprodução. Então, para o capitalista ativo, né, os juros aparecem como mero fruto da propriedade do capital e o lucro líquido como fruto da sua própria atuação por oposição à inatividade do prestamista. Então, a separação qualitativa nada mais é do que essa: o juro como fruto do capital enquanto valor e o lucro do empresário como fruto do capital atuante. Então, notem que quando a gente chega à formulação dessa divisão qualitativa, significa que todo o capital vai se submeter a essa cirurgia pela qual, independentemente da sua origem, uma parte dele é responsável, digamos assim, pelo juro, e outra parte é, digamos, resultado do seu próprio empreendimento, do seu próprio uso empresarial. Então, aqui a gente se trata da conversão da divisão quantitativa em qualitativa. Então, os juros é proveniente da mera propriedade e o ganho empresarial do capital em função. O que é importante aqui em negrito é isto, olha, a remuneração do capital pela mera propriedade, né, se a mera propriedade é capaz de gerar o juro, então, evidentemente, a propriedade sobre o capital próprio também vai gerar um juro. Então, essa propriedade que se adere ao capital como capaz de gerar um valor a mais de si mesmo pela mera propriedade, se projeta para todo o capital. Se projeta para todo o capital, né, como a natureza de gerar um valor maior do que si mesmo, já que isso é o que acontece com aquele capitalista cuja inserção nas relações sociais é de mero proprietário do capital. Então, todo o capital passa a produzir dois rendimentos distintos, né? Um que emana da mera propriedade e outro que emana da aplicação produtiva ou comercial. Então, o ganho é separado em juros e ganho empresarial. Agora, aqui começa a aparecer a análise que o Marx sempre enfatizou desde o primeiro capítulo da obra, que é a mercadoria, quando ele fala do fetichismo da mercadoria, o fetichismo da forma dinheiro,
que é a ideia de que o modo como as coisas aparecem encobre a essência delas. O que está sendo encoberto aqui? O que está sendo encoberto aqui é que o trabalho não pago deixa de aparecer como tal, porque o lucro agora parece originário de fontes distintas, que não tem nada a ver com o trabalho não pago. E quais fontes distintas são essas? Uma é a propriedade do capital e outra a função empresarial pela qual o capital é submetido. Então, a divisão se transforma em qualitativa quando a divisão entre juro e lucro do empresário é contabilizada, mesmo quando todo o capital que lhe dá origem pertence ao capitalista ativo. Então, mesmo que todo o capital seja do capitalista atuante, ele vai dividir seus ganhos nessas duas partes. E aqui é muito importante, a mais-valia já não se apresenta como distribuição, né, do lucro médio entre diferentes agentes, mas como duas categorias qualitativamente distintas de rendimento. Então, agora não se trata mais de que é a força de trabalho que, produzindo a mais-valia, permite a origem desses rendimentos, mas esses rendimentos são originados pelo próprio capital, nas suas duas formas, emprego passivo e ativo. E aqui nós temos um exemplo disso aí. Então, do lado esquerdo, onde a gente tem capital próprio de 5 mil, só existe capital próprio, é um capitalista que utiliza só capital próprio. E do lado de cá, nós vamos ter um capitalista que utiliza capital próprio e capital emprestado. Então, notem, o que é interessante disso aqui? Primeiro, notem que o ganho total é de 750, eu vou já verificar de que parte ele se constitui. O ganho total é de 750, e aqui também o juro total mais o lucro empresarial total é de 750. Nós vamos ver por que o ganho total do empresário aqui é só 650 e não 750. Muito bem. Como que o capitalista que utiliza só capital próprio contabiliza esses 5 mil? Ele contabiliza assim, olha, se 5 mil a taxa de juros me renderia 250. Então, com essa taxa de lucro de 15%, que gera, sobre um capital de 5 mil, gera 750, né? Juro mais o lucro do empresário, a taxa de lucro média de 15% sobre 5 mil gera 750. Mas esse 750 ele divide da seguinte maneira: 250 é juros sobre o capital próprio e o restante é fruto da atividade empresarial. De qualquer modo, o capitalista embolsa o juro sobre o capital próprio ele mesmo, porque é como se tivesse emprestado para ele próprio. É uma maneira irracional de computar o ganho, mas a racionalidade é a racionalidade da aparência das formas do capital que impõe essa divisão aqui. Ora, do lado de cá, nós temos um capitalista que tem um mix aqui entre capital próprio e capital emprestado. Então, o juro sobre o capital próprio dele é 150, que é 5% de 3 mil. E o juro sobre o capital emprestado é 5% de 2 mil. Então, o juro total é 250 igual aqui. Mas desse juro, ele só retém o juro sobre o capital próprio. Sem ele paga para o prestamista. O lucro do empresário sobre o capital próprio é 15% menos a taxa de juro sobre o capital próprio. Então, 10% sobre 3 mil, dá 300. E o lucro do empresário sobre o capital emprestado é também 10% sobre 2 mil.
Ou seja, o lucro do empresário é 500 também. Então, note que esses 500 ele embolsa totalmente, porque é o lucro líquido que ele obtém depois de pago aqui a taxa de juros. Olha a taxa de juros aqui computada, tanto sobre o capital próprio quanto sobre o capital emprestado. Então, no final das contas, a gente tem o seguinte, desses 500 mais 250, que é os 750 de rendimento, que corresponde a mais-valia, digamos assim, 100 ele paga ao prestamista, porque corresponde à taxa de juros sobre o capital emprestado. E, portanto, 150 mais 500 dá 650. Então, essa é a nossa contabilidade de acordo com a divisão qualitativa do lucro bruto entre juro e lucro do empresário. Bom, então, como os juros aparecem como produto do próprio capital, todo o capital emprestado ou não se transforma em fonte de juros. Então, tanto o ganho empresarial quanto o juro sobre o capital, eles perdem qualquer vínculo com a origem deles no mais-valor produzido pela força de trabalho e aparecem como emanados de fontes que são as categorias do capital, seja de propriedade, capital enquanto propriedade, quantia de valor, seja como função. Então, o juro, ele apaga a antítese, né, do trabalho, qualquer antítese com o trabalho assalariado, pois ele aparece como contraposto, não ao trabalho assalariado, mas ao capital ativo. Porque a gente viu que o juro é uma partilha que se dá enquanto juros sobre o capital e capital em função que gera o lucro do empresário. Então, o prestamista se confronta com o capitalista ativo e não com o trabalhador. Da mesma forma que o juro apaga a antítese com o trabalho assalariado, porque ele se contrapõe ao capitalista ativo, o ganho empresarial, contraposto ao lucro, ele aparece como o resultado da função do empresário, não da sua contraposição ao trabalho assalariado. Aqui é interessante também porque nós temos um outro fenômeno que fixa ainda mais a origem do lucro empresarial como determinado pela taxa de juros, né, como dedução do lucro bruto, e não pelo trabalho da força de trabalho. Por quê? Porque se a gente considerar o lucro médio como dado, a taxa de juros determina o ganho empresarial. Então, parece que o ganho empresarial é determinado pelo efeito dedutor da taxa de juros, não pelo salário, ou seja, e não pela relação entre o valor produzido pela força de trabalho e salário. Ou seja, não pelo salário como custo, mas sim pelo custo do capital. Então, basicamente, a origem do mais-valor se dissipa, né, diante da antítese que, na verdade, contrapõe juros que competem ao capitalista monetário, que não desempenha função nenhuma, em contraposição ao ganho empresarial, que compete ao capitalista na sua função de enfim, mediador do processo de produção. Então, a origem da mais-valia é completamente obliterada, e aqui é bem interessante, porque o processo que gera mais-valia, na verdade, digamos assim, substituído por um processo que transforma a divisão da mais-valia na explicação de sua origem. Então, nós temos a divisão da mais-valia, que, na verdade, é trabalho não pago,
a divisão dela é transformada na sua própria origem. A divisão dela é entendida como a divisão entre juro e lucro do empresário. E como o ganho empresarial, né, aparece como resultado do trabalho do capitalista, aparece como resultado da sua mediação no processo de produção, o ganho empresarial aparece como resultado do seu trabalho. E, portanto, é justificado como salário de supervisão. Na história dos modos de produção, em vários momentos, se justificava explicitamente o salário dos supervisores como a necessidade de que os trabalhadores que eram constrangidos a trabalhar tivessem que produzir também o salário daqueles que organizavam a produção. Mas essa ideia de que o salário era um salário de supervisão ou de administração, ela foi rapidamente erodida pela transformação, pela substituição, digamos assim, do capitalista como gerente do seu próprio capital, por gerentes profissionais, por uma categoria de administradores, gerentes, assalariados, que constituem um mercado de trabalho particular e especializado, com uma taxa salarial específica, portanto, independente dos lucros. Então, ficou claro que o trabalho de supervisão gerava um salário que não tinha nada a ver com os lucros, na verdade, mas tinha a ver com a forma, o conteúdo daquele trabalho específico. O trabalho de supervisão tem duas facetas, né? Uma é produtiva, no que diz respeito à coordenação necessária de todo o trabalho realizado socialmente, em regime de cooperação de vários indivíduos ao mesmo tempo. Essa organização e orquestração, digamos assim, do trabalho coletivo tem uma dimensão produtiva porque produz valor. Sob o ângulo da vigilância, da mera trabalho do tipo de capataz, né? Quando o trabalho de tipo vigilante, controlador, se adere ao trabalho do administrador, essa parte é uma parte improdutiva porque ela emana da contradição de classe. A força de trabalho não tem nenhuma relação orgânica com a produção de valor e com a valorização do capital. O capital precisa impor isso a ela através de um mecanismo despótico que aí é encarnado pelo administrador. Então, a sua função, a função do administrador, nessa dimensão, é forçar o outro a produzir valor, mas ele próprio não produz. E, finalmente, é interessante aqui, o Marx já, naquela época, ele fala de um processo de especulação com essa classe de dirigentes que acaba usufruindo de benesses em detrimento dos acionistas. E hoje em dia a gente tem uma imensa literatura sobre o que se chama o valor do acionista, que é esse redimensionamento do ganho dos gerentes pelo tipo de gestão em que o gerente, na verdade, passa a ser partícipe, digamos assim, dos ganhos, no sentido de que ele tem ações, tem ganhos que são pagos em termos de ações, e, portanto, ele tem interesse na valorização das ações. Então, é uma nova forma de especulação com o trabalho de gerência, que seria algo muito importante de fazer como, digamos assim, atualização do que o Marx já indicou na época dele. As ideias principais, então, ficam assim, a gente tem uma divisão quantitativa entre juro e lucro, que advém meramente do fato de que o capital emprestado
ao gerar um lucro médio, tem que deduzir desse lucro médio um juro para o emprestador. Então, essa é uma divisão quantitativa, mas ela dá lugar a uma divisão qualitativa, porque o fato de que a mera propriedade do capital gera juro projeta essa característica, essa natureza para o capital próprio do empresário. Então, o capital total passa a originar juro e lucro do empresário, independentemente das proporções em que ele se divide entre capital emprestado e capital próprio. Então, isso aí realmente mistifica a origem da mais-valia, né? Coloca uma neblina na frente da origem da mais-valia, que se situa na exploração do trabalho alheio, porque agora tanto o lucro como o juro, o lucro do empresário como o juro aparecem como funções de formas do capital. O juro como uma forma passiva do capital e o lucro do empresário como uma forma ativa do capital. Então, parece que essas duas frações advêm do capital e não do trabalho. Então, o processo de divisão da mais-valia se transforma na explicação de sua origem, tampando a compreensão de que a origem da mais-valia está no trabalho excedente executado pela força de trabalho. Então, essa parte final, que eu chamei de conclusão, são as primeiras páginas do capítulo seguinte, que eu achei por bem colocar aqui, porque são muito interessantes. Então, o capital portador de juros, que é esse D', ele representa uma valorização direta, sem intermediação. Sem intermediação nenhuma. É uma massa de dinheiro que se transforma numa massa maior de dinheiro. Então, o aumento do valor se apresenta como produto do próprio valor. É esse D que gera esse D. Essa forma fetichizada. É isso aqui que dá ao capital, qualquer capital, como isso aqui é fruto do juro, essa forma fetichizada se projeta para todo o capital. Então, na verdade, a contabilidade capitalista é a contabilidade de um fetiche, na verdade. Então, o dinheiro se apresenta como gerador de mais dinheiro, valor que se valoriza a si mesmo, soma principal que contém dentro dela o mais valor. Como que é isso? Se vocês imaginarem uma taxa de lucro de 5%, o valor de 1.000 passa a ser 1.050, antes mesmo de sê-lo. Por quê? Porque 1.000 a 5% dá 1.050. Então, ele emprestado, melhor dizendo assim, ele já é potencialmente 1.050. Ele emprestado, ele se converte em 1.050 depois da passagem de um certo período de tempo. Então, a relação social, que é a relação capital-trabalho, se transforma na relação de uma coisa consigo mesmo, 1.000 que gera 1.050. O que é resultado do processo de produção e circulação aparece como uma qualidade do objeto, uma qualidade da coisa, do próprio dinheiro, dinheiro que gera dinheiro. Então, essa é a conclusão nível bem dramático, que fecha, digamos assim, toda a trajetória de que o Marx falava, digamos assim, das formas de aparecer dos fenômenos que, digamos assim, encerram a essência por trás de um véu que torna essa essência invisível. Então, nós vimos que o lucro, né, o lucro era a forma mistificada da mais-valia, porque ele emergia do capital, portanto, parecia que ele emergia tanto do capital constante como do variável, e isso aqui se transforma ainda mais, porque agora ele emerge não do capital constante e do capital variável como formas do processo de produção, mas emerge, de um lado, da atividade do empresário, portanto, não enquanto processo de produção que inclui capital constante e capital variável, ou capital fixo e circulante, mas enquanto atividade empresarial, enquanto processo de trabalho.
e não processo de produção capitalista. E, enfim, uma forma de linha, aparece então com uma forma mais fetichizada ainda, porque o valor, a expansão do valor aqui já não é resultado de um processo produtivo, mas resultado da mera existência do dinheiro enquanto valor que é prêmio de mais valor por ser valor. Então, essa foi a nossa última aula. Espero que todos tenham gostado e nós estaremos a postos na segunda-feira para a resolução de todas as dúvidas que vocês possam ter. Então, que tudo corra bem a vocês todos nesses momentos complicados. Um abração a todos vocês, caros alunos.